bem, pessoal? Vamos começar a nossa revisão para a nossa provinha com a primeira questão aqui. A primeira questão, ele diz que um corpo de massa 100 gramas. Vamos começar anotando logo os dados da questão. Então, nós temos a massa 100 gramas, tem sua temperatura aumentada, temperatura inicial 10 graus Celsius, para temperatura final 30 graus Celsius. Após receber uma quantidade de energia Q de 2.000 calorias. Então aqui interessa para a gente saber quem é a variação de temperatura, que é de 10 para 30, 20 graus Celsius. Então na letra A está sendo pedido para calcular a capacidade térmica. Então a gente vai usar a equação Q sobre ΔT, ou seja, a quantidade de energia dividido pela variação de temperatura. A quantidade de energia 2.000 calorias, a variação de temperatura 20 graus Celsius. Vamos cortar aqui o zero do 20 com o zero do 2.000. Então 200 dividido por 2, 100 a unidade de energia é caloria, por unidade de temperatura, graus Celsius. Está escrito aí, está feito aí a primeira etapa, a letra A. Agora vamos para a letra B, que ele quer o calor específico. Vamos usar a equação CM, capacidade térmica igual ao calor específico vezes a massa. Vamos passar a massa para o outro lado da igualdade, ela passa dividindo, porque está multiplicando o calor específico, passa dividindo a capacidade térmica. Então a capacidade térmica a gente acabou de calcular é 100, a massa do corpo também é 100, então o calor específico é 1. A unidade é caloria por grama graus Celsius. Observe que este calor específico aqui é o calor específico da água no estado líquido. Então vamos usar isso várias vezes. Segunda questão. Calcule a quantidade de energia. Então, seguindo a regra de colher os dados, calcule a quantidade de energia necessária para levar a temperatura de uma massa de 200 gramas de água, então o calor específico da água Q1, de uma temperatura inicial 10 graus Celsius para uma temperatura final de 30 graus Celsius. Lembrando sempre que o que importa para a gente é a variação de temperatura, que é o mesmo no anterior, é 20 graus Celsius. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Vamos fazer com duas etapas. Primeiro, vamos calcular a capacidade térmica usando Czinho-M. O calor específico da água é 1 vezes a massa de água, 200 gramas. Então, temos aí que a capacidade térmica é 200 calorias por grau Celsius. Então, primeira etapa feito, e agora vamos usar outra equação da capacidade térmica, que é Q sobre ΔT. Vamos isolar o Q, então vamos pegar o ΔT que está dividindo, vai passar para lá multiplicando a capacidade térmica. Então a quantidade de energia é a capacidade térmica, que a gente acabou de calcular, 200, vezes a variação de temperatura, que é 20. Então a quantidade de energia é 4.000 calorias, que a gente pode escrever como 4 quilocalorias. Resolvida a segunda questão. Vamos para a terceira questão. Terceira questão, nós temos um fio de comprimento inicial 200 metros, que está a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Calcule o comprimento final, queremos o L final desse fio, se a temperatura for elevada para 80 graus Celsius. Então temos aí o que interessa, o ΔT. É de 10 para 80, 70 graus Celsius. Ok? Bom, para calcular L, o comprimento final, antes precisamos do ΔL, que é alfa L0 ΔT. Bom, quem é o alfa do cobre? 17 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui, por uma questão de editor de texto, ficou meio estranho, né? Mas isso aqui é o alfa do ferro.
o alfa do ferro, vou botar aqui em cima, né? O alfa do ferro é 17 vezes 10 elevado a menos 6. A unidade é graus Celsius elevado a menos 1. Por causa do editor de texto aí saiu meio estranho. Então vamos escrever aqui 17 vezes 10 elevado a menos 6. Comprimento inicial do fio 200. Variação de temperatura 70. Pronto, substituindo os valores, vamos fazer as contas. Bom, vamos adotar o seguinte procedimento para fazer essas contas. Vamos multiplicar tudo de vez. Então, o ΔL vai ser, vamos multiplicar o 17 por 200 por 70. E isso vai dar um total de 238 mil vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando que esse vezes 10 quer dizer, mexa na vírgula. Quantas vezes? 6 casas. Para que lado? Para a esquerda, porque o sinal é de menos. Então, correndo a vírgula 6 casas para a esquerda, o ΔL vai dar 0,238. A unidade de medida é metro. É a mesma unidade de medida do comprimento inicial. De posse do ΔL, o comprimento final é sempre o comprimento inicial somado com a variação do comprimento, ΔL. Então, comprimento inicial 200, a variação do comprimento 0,238. Então, o comprimento final é 200,238, a unidade de medida é o metro. Ok, vamos para a quarta questão. Queremos transformar 77 graus Fahrenheit em graus Celsius. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a relação entre Celsius e Fahrenheit, que é Tc sobre 9 igual a Tf menos 32 sobre... A equação está errada. Não é Tc sobre 9, é Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. E vamos substituir o valor que a gente quer transformar. Então, vamos repetir Tc sobre 5 menos 32 sobre 9. E vamos no lugar do Tf botar o valor que a gente quer substituir, que é 77. Fazendo as contas, nós vamos repetir o Tc sobre 5. Vamos fazer a conta 77 menos 32 dá 45. 45 dividido por 9. Vamos jogar a conta aqui para cima. Então, repete o Tc sobre 5 e divide o 45 por 9, que dá 5. Então, agora vamos pegar o 5 que está dividindo o Tc e passar para lá. Ele está dividindo, passa multiplicando. Vai multiplicar quem? O 5 que já estava do lado de lá. Então, o nosso Tc é igual a 5 vezes 5, 25 graus Celsius. Está transformado aí para graus Celsius. Agora, vamos para a nossa segunda etapa. Eu quero transformar esses 25 graus Celsius em Kelvin. Então, a relação é Tc é igual a Tk menos 273, ou então invertido, né? Tk é Tc mais 273. Esse menos 273 passa para cá com o sinal de mais. Então, só é somar o valor de temperatura na escala Celsius, que é 25, com 273. Nós vamos ter a temperatura na escala Kelvin, que é 298 graus Kelvin. Geralmente a gente não bota, quando escreve graus Kelvin, o grau, só bota o K. Próxima questão, questão número 5. Bom, essa aí a gente vai ter que fazer duas barrinhas. Então, transformar o texto em barrinhas. Nós queremos encontrar a relação entre duas escalas, a escala Celsius e a escala P qualquer. Essa escala P é em homenagem a mim mesmo, Paulo, tá?
narcisista aí. Só que o que é que a questão está dizendo? Que quando a escala P marca menos 10, a escala Celsius marca mais 10. Quando a escala P marca 30, a escala Celsius marca 90. Então nós vamos pegar aqui, na escala Celsius, vamos traçar um valor qualquer aqui, vamos chamar de TC, e o equivalente na escala P vamos chamar de TP. E agora vamos fazer aquelas diferenças que a gente está acostumado a fazer. Como? Vamos pegar TC menos 10, dividir, né, por 90 menos 10 e vamos fazer o mesmo procedimento do lado de cá. Então, primeiro vai ficar TC menos 10 sobre 90 menos 10. E voltando agora para o lado de cá, nós vamos fazer a mesma coisa. TP menos o menos 10 sobre 30 menos o menos 10. Lembrando que como a temperatura menor de TP é negativa, a gente vai ter que escrever TP menos o valor dele, que é menos 10, sobre 30 menos o menos 10, dentro do parênteses. Então vai ficar TC menos 10 sobre 90 menos 10, 80. TP, o menos com menos fica mais, então fica mais 10. E embaixo também, 30 mais 10. 30 mais 10, 40. O que é que a gente vai fazer? Simplificar só os números de baixo. Corta o 0 com o 0. Divide o 8 por 4 dá 2. Divide o 4 por 4 dá 1. Então, nossa equação, escrita na forma mais simples, vai ficar TC menos 10 sobre 2. Escrever esse 10 mais bonitinho aqui, ficou muito pequeno. TC menos 10 sobre 2 igual a TP mais 10. O 1 não se escreve embaixo. Então, essa é a nossa relação entre a escala Celsius e a escala P. Essa é a letra A da questão. Na letra B da questão, a gente quer transformar 20 graus na escala P para a escala Celsius. 20 graus na escala P, transformar para a escala Celsius. Vamos pegar a nossa equação, que é TC menos 10 sobre 2. E aqui no lugar do TP, a gente vai botar o valor que a gente quer transformar, que nesse caso específico é 20 graus. E agora vamos fazer as contas. Repete o TC menos 10 sobre 2. Faz 20 mais 30, 20 mais 10, 30. Acabamos de fazer do lado de lá, vamos pegar, repetir o TC menos 10, o 2 que está dividindo passa multiplicando quem? O 30 que está do lado de lá, então vai ficar 2 vezes 30. E agora, resolve o que está do lado de lá, então vai ficar TC menos 10 igual a 60. Então, TC vai ser igual a 60 mais 10, porque o 10 está subtraindo, passa para lá somando. Então, qual é o valor de temperatura de 22P na escala Celsius? Vai ficar TC igual a 70 graus Celsius. Tá aí a quinta questão. Sexta questão. Bom, a sexta questão tem um dado aqui que a gente deveria lembrar dele. Eu não botei aqui na questão, mas botei aqui embaixo para a gente ter. Que está faltando na questão o alfa do ferro, que é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, para resolver essa questão, a gente precisa da dilatação do ferro. Outro detalhe que a gente também não tem na questão é o gama da água. O gama da água também é conhecido. É 5 vezes 10 elevado a menos 4. Uma unidade, graus Celsius elevado a menos 1.
Esses dois dados não estão na questão, porque tem um problema com o editor aí de texto do aplicativo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem uma panela, tá? Uma panela feita de ferro, que está completamente cheia de água, tá? Tá até a boca. Então, essa panela está completamente cheia de água. Inicialmente, a água, H2O, está a temperatura de 10 graus Celsius. E o volume inicial desse conjunto é 500 ml, medido o volume em ml. O que é que a questão está dizendo? Ora, se eu pegar esse conjunto e aumentar a temperatura dele, parte da água vai derramar, porque a água ela se dilata mais do que o ferro, né? Então a água, o H2O, se você aumentar a temperatura dela para 80 graus Celsius, como ele está sugerindo aí, nós sabemos que, como a água dilata mais do que o ferro, vai derramar uma água aqui por esse bico, e essa água que derramar aqui do lado de fora, a gente chama ela de ΔV aparente. Por que aparente? Porque parece que é a dilatação da água, mas não é. A dilatação da água, que é o que a gente quer mensurar aqui, ó, a dilatação do volume da água, H2O, vai ser igual à dilatação do recipiente, porque a água vai se dilatar com o recipiente, ou melhor, a dilatação aparente, vamos botar assim, o ΔV aparente, que é o que parece que a água dilatou, somado com a dilatação volumétrica do recipiente. Então, a variação da água vai ser isso aí. Só que a gente tem como calcular a variação do volume da água, porque a gente tem todos os dados para isso. O ΔV da água, H2O, é o gama da água, o volume inicial da água, a variação de temperatura que a água sofre. Então, esse ΔV da água o gama da água é 5 vezes 10 elevado a menos 4, vezes o volume inicial, que é 500, vezes a variação de temperatura, que é de 10 para 80. Então, vamos botar aqui o ΔT, a gente não botou, de 10 para 80, 70 graus Celsius. Esse é o nosso ΔT. Então, vezes 70. Vezes 70. Então, o ΔV da água, a variação do volume da água, H2O. Vamos, de novo, usar como técnica para resolver esse problema, essa questão, multiplicar tudo. Vamos multiplicar 5 por 500 por 70. Fazendo essa multiplicação toda, a gente vai achar 175.000. E a unidade de medida que a gente está usando é o ml. Então, a variação do volume vai sair em ml, tá? ΔV do H2O. Bom, mas, deixa eu apagar aqui. Eu botei ml, mas ainda não é o resultado. Faltou vezes 10 elevado a menos 4 aqui. Pronto, então o 10 elevado a menos 4 está dizendo, corra a vírgula 4 vezes para a esquerda. Correndo a vírgula 4 vezes para a esquerda, a vírgula para entre o 7 e o 5. Então, agora sim a unidade de medida é ml. Esse é o ΔV, a variação do volume da água. Vamos calcular agora a variação do volume do recipiente, que é gama do recipiente, V0, ΔT do recipiente. Precisamos lembrar aqui de um detalhe, nós não temos o gama do recipiente, a gente tem o alfa do recipiente, coeficiente de dilatação linear. Para ter o gama, a gente precisa multiplicar por 3. Como o alfa é 12, 12 vezes 3 dá 36. Tá? Não pode esquecer de fazer essa continha. Nós temos o alfa, tem que multiplicar por 3 para ter o gama. O volume inicial é 500.
500. E a variação de temperatura é a mesma, é 70. Então, o ΔV do recipiente, multiplicando tudo de novo, ou seja, multiplicando o 36 por 500 por 70, a gente vai achar 1.260.000, 260.000 e aqui vezes 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6, diga, corra 6 vezes a vírgula para a esquerda. Fazendo isso, a vírgula vai parar entre o 1 e o 2. Então, vai ficar 1,26, a unidade de medida é ml. Agora, vamos voltar lá para cima, para a nossa equação aqui. Como é que vai ficar isso? Eu quero o que derramou. Então, o que derramou, que é o ΔV aparente, vai ser o ΔV da água, do H2O, H2O, menos o ΔV do recipiente. Então, vai ser 17,5 tá lento, menos 1,26. Muito bem. Então agora é só subtrair o 17,5 do 1,26 ou 1,26. A gente vai encontrar que, vamos escrever aqui, o ΔV aparente, ou seja, o que derrama, é de 16,24 ml, é o volume que derrete. Ou derrete não, de derrama. Muito bem, pessoal, essa é a nossa revisão para a prova. Boa sorte para quem estudou.